E nós vamos conversar com Denise Mantovani, que é pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, também é jornalista, pesquisadora no campo da mídia, política e gênero, que também participa da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Denise. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. É um prazer estar aqui com você de novo. Alegria nossa também, Denise. A gente vai falar sobre o cenário político eleitoral do país. Denise, vamos começar fazendo uma avaliação de duas pesquisas que foram divulgadas ontem, né, que mostram Lula consolidado na liderança. O levantamento da Quest mostra Lula com 45% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro. Já a Poder Data traz Lula com 44% e Bolsonaro com 37%. Essas duas pesquisas já com os auxílios, né, catavotos de Bolsonaro na praça. Como é que você avalia essa manutenção da liderança do presidente Lula, mesmo com todas essas medidas eleitoreiras colocadas por Jair Bolsonaro? Olha, Rafael, eu acho que tem um aspecto importante que é a comparação, né? Eu acho que as pessoas, elas estão comparando a vida que elas tinham no período dos governos Lula e Dilma e a vida como ela é neste momento do governo Bolsonaro, do período, eu diria até Temer em diante, a partir do golpe da Dilma, como a vida das pessoas ela se deteriorou em termos sociais, econômicos, de acesso a bens. Houve um desmonte estrutural do Estado Social brasileiro, e isso eu acho que as pessoas que estão, as pessoas das camadas mais populares, as que vivem de salário precário, elas sentiram isso, né? E o Auxílio Brasil, ele vem num momento em que ele é necessário pelo desespero, chegou atrasado, porque eu acho que as pessoas também estão fazendo este acúmulo no seu cálculo eleitoral, o quanto elas foram perdendo do seu, não só poder aquisitivo, mas de bens e serviços, inclusive de políticas sociais, que as famílias tinham e que perderam no governo Bolsonaro. Então, o Auxílio Brasil chega no último minuto, já durante o período eleitoral. Eu acho que ele é importante, mas as pessoas percebem que ele é uma medida eleitoreira, né? Inclusive porque ele tem data para acabar, né? Agora, eu ouvi essa semana o Bolsonaro já falando aos seus apoiadores de que não vai acabar em dezembro, mas é essa a regra que está posta, vai acabar em dezembro. Então, me parece que as pessoas, e sobretudo as comunidades que estão mais vulneráveis no momento atual do governo Bolsonaro, então nós temos 33 milhões de famílias, de pessoas passando fome, então houve uma piora profunda, né, da vida das pessoas. Então, me parece que assim, o Auxílio Brasil, ele tem uma ajuda imediata, mas ele, se for comparado com programas anteriores, inclusive, por exemplo, o Bolsa Família, que era um programa que tinha um foco onde as mulheres, chefes de família, ou as mães que garantiam o sustento dos filhos, era quem recebia o recurso. Hoje, o Auxílio Brasil, ele acabou com essa regra que garantia o recurso dentro de casa e ela esparramou, né, as medidas para vários setores, segmentos. Os homens também recebem, caminhoneiros. Ele rompeu com uma medida que era voltada para subsistência da família. Hoje a gente sabe que no Brasil 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, me parece que o Auxílio Brasil, ele não contempla e ele não recupera algumas medidas que os programas dos governos Lula e Dilma tinham, porque elas eram programas que não tinham o foco exclusivamente do repasse do recurso. Ele tinha uma rede de proteção social que estava vinculada a esses programas, e isso não aconteceu. Então, acho que a ideia do que é o programa, nessa comparação, ela não convence, né? Mas ela é importante porque, óbvio, nesse momento de desespero que a gente está vivendo, esse é um recurso que até está atrasado.
A gente está conversando com a Denise Mantovani, que é pós-doutora em Ciência Política pela UNB, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero. Agora, eu quero falar com você, Denise, sobre a utilização ou o engajamento das esposas dos pré-candidatos, ou dos candidatos, dos principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é notório a rejeição entre as mulheres, e a sua esposa, Michele Bolsonaro, entrou de peito aberto para a campanha em busca do voto feminino entre os evangélicos também. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa participação das esposas na campanha, tanto de Bolsonaro como de Lula. Bom, Rafael, eu te diria assim, primeiro, eu acho que é um jogo da estratégia eleitoral, né? O fato das esposas entrarem, né? Eu confesso para ti que eu tenho uma certa resistência, porque eu acho que o protagonismo das mulheres na política tem que ser em outros patamares, e elas têm que ocupar espaços equânimes, né, naquele palco, e não apenas nesta função da esposa, né, que está atuando, enfim, enquanto esse papel social na política. Mas é evidente assim, que essa entrada ela tenta dialogar com 52% do eleitorado brasileiro, né? O que na minha opinião acontece assim, visivelmente a Michele ela é um instrumento da estratégia eleitoral bolsonarista de se manter ou se aproximar do eleitorado feminino evangélico. E aí tem todo um conjunto de argumentos que são contra as mulheres, inclusive, que é usado a partir da própria presença da Michele. A Janja também, eu acho que ela tem um papel ali, ela busca, inclusive, um protagonismo das mulheres. Eu vejo que ela tem, inclusive ela sofreu em alguns momentos iniciais da campanha uma certa crítica verbalizada pela mídia convencional de que ela estava ocupando, entre aspas, um espaço que não era para ela. E o que já revela um pouco dessa ideia até machista de que lugar as mulheres, como se as mulheres deveriam ter determinados lugares a ocupar na política. Então, esse é um aspecto que, apesar da minha crítica em relação ao papel social das esposas, eu acho que a Janja, nesse aspecto, ela disputou esse lugar e ela ocupou esse lugar e tem feito um debate, uma discussão por um caminho que ela está ocupando na política, disputando ali uma ideia de protagonismo feminino na política, né? Eu acho apenas esse aspecto que as esposas no papel político não é somente este o papel das mulheres, né? Então a Gleice entra e acho que tem que entrar outras mulheres no campo da chapa da esquerda com o Lula, porque essa é uma das agendas, né, que a gente vem disputando, do protagonismo das mulheres na política, onde elas entenderem que elas podem contribuir. Mas eu diria para você assim, que esta entrada delas, ela é parte de uma estratégia eleitoral, né? Se daí a gente vai avançar para discussões que, de fato, tratam das questões das mulheres, e hoje o que seria isso, na minha opinião, já avançando um pouquinho para um outro diálogo nosso, nós discutirmos o que significa o desmonte, por exemplo, que o governo Bolsonaro produziu nas políticas sociais do Estado brasileiro, que afetam diretamente as mulheres, porque esses 52% do eleitorado, uma boa parte delas é mãe, a maior parte delas sustenta suas famílias, e a maior parte das mulheres são as precarizadas, as trabalhadoras precarizadas no Brasil. A maioria delas são mulheres. Quem perdeu o emprego a partir da pandemia, quem sofreu o impacto das leis trabalhistas com a precarização, em sua maioria, são as mulheres que estão na base dessa estrutura social que vem sendo desmontada pelo Bolsonaro. Então, eu acho que, para além da entrada das mulheres, eu acho que cada um tem uma estratégia, cada candidatura tem uma estratégia com a presença delas. Eu acho que o que importa é saber de que maneira a questão de gênero vai ser tratada, e o impacto do desmonte que nós estamos vivendo
na vida das mulheres. Eu acho que esta é uma diferença importante, inclusive no campo evangélico, que a Michele, ela ocupa um papel ali, não de busca de um espaço das mulheres, mas ela ocupa ali um papel para naturalizar uma presença feminina subordinada. E o que me parece importante nesse momento é discutir onde estão as mulheres evangélicas e o que elas estão fazendo, quem são elas, e a partir daí ocupar um espaço do debate político eleitoral, não apenas com a imagem das esposas, mas com um debate de conteúdo sobre o que fazer para melhorar a vida dessas mulheres, que é 52% do eleitorado. Perfeito. A gente está conversando com a Denise Mantovani, que é pós-doutora em Ciência Política pela UNB. Denise, a gente já está com o nosso tempo já chegando ao final, mas eu queria uma avaliação tua de terça-feira para cá. Começou oficialmente a campanha política. Hoje, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem comício em Belo Horizonte, no sábado aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e na terça-feira também tomou posse o Alexandre de Moraes como presidente do TSE. E a gente ficou surpreendido também surpreendido não, foi uma boa notícia, o Comando Militar do Sudeste cancelou o desfile de 7 de setembro no Rio de Janeiro, que estava tentando ser instrumentalizado pelo bolsonarismo como uma atividade política. Você acha que essa decisão do Comando Militar já tem a ver com todo o apoio da sociedade civil em defesa da democracia, do Estado de Direito? Eu te diria, Rafael, que me parece assim, eu não dou de barato que o Exército, as Forças Armadas, os militares que apoiam o Bolsonaro, eles estejam recuando. O que me parece, assim, ao longo desse período que a gente tem visto o avanço militar autoritário do Bolsonaro e dos militares, porque eu não acredito que haja ali uma separação, acho que há um arranjo entre esse grupo coeso. Eu acho que sim, tem um aspecto momentâneo do recuo, porque vem crescendo o posicionamento institucional da sociedade civil, das instituições em defesa da democracia, eu acho que isso é muito forte, vem crescendo, e sobretudo nesses últimos dias, com o dia 11 de agosto, os manifestos e a posse no TSE do Alexandre de Moraes, de que toda a institucionalidade brasileira não vai aceitar um movimento golpista. Mas eu acho que o dia 7 de setembro, então, pode significar um recuo desses militares que vem apoiando e que vem sistematicamente pressionando o TSE. E isso não parou, né? Então, esse aspecto que é relevante do meu ponto de vista, eu não vi ainda movimento de recuo. Ninguém saiu lá daquela comissão que os militares insistem cada vez mais de ter presença, vem forçando a barra. Eu acho que a presença, no caso do dia 11 de agosto, do filho do Bolsonaro, que é um investigado pelo tribunal por crime eleitoral, também demonstra que ali, simbolicamente, não tem recuo. Então, assim, eu entendo que houve momentaneamente um movimento, porque as Forças Armadas, eu acredito que estão dando o recado que não querem ser associadas a um golpe, mas, no conjunto da obra, o movimento militar de apoio ao Bolsonaro em relação ao TSE, me parece que ainda não terminou a sua pressão, não concluiu. Então, ali eu acho que é um ponto importante, porque é ali que está a ameaça, além desta imagem visível, que eu acho que 7 de setembro vai tentar dar para a população, que as Forças Armadas não estão, mas vai ter desfile, vai ter a Marinha, vai ter a Aeronáutica. Então, assim, uma no prego, outra na ferradura, né? Então faz de conta que, pessoal, sociedade civil não tem nada, mas ao mesmo tempo, nas questões centrais, não se discute por parte desses segmentos militares apoiando e atuando em conjunto com o Bolsonaro, não se discute recuo. Então eu acho que a gente deve manter a vigília permanente, a sociedade civil dizendo
o tempo todo que não aceitamos tentativas golpistas, inclusive porque ontem eu estava vendo no site aqui da Rede Brasil, até um grupo de empresários trocando nos seus WhatsApps, empresários que ganham e ganharam com a miséria que o Bolsonaro impôs ao país, ganho pela precarização, ganho pela exploração mais elevada e mais aprofundada dos trabalhadores. Esses empresários defendem um golpe, se caso Lula ganhar. Ou seja, essa conversa, que é ilegal, é criminosa, ela permanece. Feito. Eu quero agradecer a Denise Mantovani, pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, jornalista, pesquisadora no campo da mídia, política e gênero, que também participa da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Denise, forte abraço para você. A gente espera contar contigo mais vezes aqui. É sempre muito bom ter as suas análises. Muito obrigada, Rafael, e também um abraço a você e às ouvintes e ouvintes aí do Jornal Brasil Atual. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigado, até uma próxima. Conversamos com Denise Mantovani aqui no Jornal Brasil Atual e é hora de fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.